Fala pessoal, tudo certo com vocês? Mais um conteúdo aqui no canal para a gente falar das últimas questões relacionadas ao Grêmio. O empate na última sexta-feira diante do Fluminense lá no Maracanã. Um empate que foi bastante valorizado, né? O Grêmio até os minutos finais da partida estava perdendo por 2-1. Matias Arezo sofreu o pênalti, o Reinaldo converteu então o empate, o ponto conquistado lá no Maracanã foi bastante valorizado, mas a gente precisa falar de questões pós-jogo, porque a entrevista do técnico Renato Portaluppi expôs algumas situações que eu quero falar com vocês, porque o Renato ele fez uma cobrança, uma exigência milionária, projetando já 2025, né, as próximas temporadas, e o clima no vestiário, porque o Renato falou sobre o ambiente interno, quis mascarar algumas questões que não condizem muito com a realidade. Quero falar essas questões com vocês, além, claro, do lateral direito que o Grêmio monitora para 2025. Vou trazer esses detalhes na sequência, porque antes já peço que tu te inscreva aqui no canal. Não esquece, deixa o like, ative as notificações, deixa o teu comentário aí a respeito dos temas que iremos tratar, gurizada. Sem mais delongas, sendo bem objetivo, quero falar com vocês sobre as questões pós-jogo diante do Fluminense. O Grêmio empatou 2-2, o Grêmio abriu o placar com o Bright White, sofreu a virada e já nos minutos finais conseguiu a igualdade através do pênalti sofrido pelo Matias Arezo, convertido pelo Reinaldo, né, e um ponto que foi bastante valorizado nos bastidores e publicamente, né, até porque com o resultado que nós estávamos vendo, 2-1 para o Fluminense, o Grêmio poderia acabar em uma situação muito complicada na tabela de classificação, poderia acabar, dependendo dos resultados paralelos, com um ponto apenas à frente do Z4, né, esse fantasma do rebaixamento. Então o ponto foi bastante valorizado. Mas o Renato, na entrevista coletiva, ele expôs alguns pontos importantes. Eu separei dois deles que eu quero comentar. Primeiro, uma exigência, uma cobrança milionária que o Renato fez. E eu quero, antes de trazer os bastidores, quero pegar aqui a aspa completa do Renato sobre esse caso, que é justamente a relação desempenho-resultado. O resultado, o Grêmio, de certa forma, conseguiu obter lá no Rio de Janeiro. Mas o desempenho, mais uma vez, ficou aquém, ficou abaixo do esperado por todos, né? Inclusive, eu quero a opinião de vocês a respeito disso. O Renato, a respeito do desempenho, ele falou o seguinte, abre aspas: o Grêmio não tem que jogar bonito no restante do Campeonato Brasileiro, até porque tenho visto 2, 3 equipes jogando bom futebol no Brasileirão. Na situação que o Grêmio se encontra, precisamos de pontos. Entre jogar bem e buscar pontos, prefiro os pontos. E aqui a principal fala, pelo menos eu julgo a principal fala do Renato em toda a entrevista coletiva, que é a seguinte: se querem ver bom futebol, então falem com o presidente e mandem ele fazer um time de 500 milhões ou 1 bilhão. Daí vamos ver bom futebol. Quando o Grêmio teve arena, sempre jogou bom futebol e esteve no G4. Essa declaração do Renato. Primeiro ponto que a gente precisa trazer aqui é que na última janela de transferências o Grêmio investiu basicamente quase 10 milhões de euros. Então a gente não pode dizer que o Grêmio não investiu. O Grêmio investiu pesado na última janela, principalmente em 3 jogadores: Aravena, o Arezo, né, e também o Miguel Monsalve. Para o Aravena, o Grêmio desembolsou 3 milhões e meio de dólares, né? Pelo Matias Arezo, o Grêmio desembolsou isso, claro, pagamento parcelado, mas o valor total 3 milhões 150 mil euros. E para o Miguel Monsalve, dos 2 milhões e 500 mil dólares. Então, a gente não pode dizer que o Grêmio não investiu, porque investiu pesado, inclusive, né? É claro que não chega a esses 500 milhões, o Grêmio tem um orçamento de 500 milhões, né? Mas, nesse sentido, não chega o custo do futebol a 500 milhões ou a 1 bilhão. É claro que a realidade financeira do Grêmio é outra. Mas a primeira questão que a gente precisa colocar é que o Grêmio investiu. E um time, daí uma opinião, um time que tem Marquezin, que para mim é um ótimo goleiro, tem uma certa limitação em pênaltis, verdade, até pegou a última cobrança de pênalti contra o Atlético Goianiense, mas dentro dos 90 minutos é um goleiro que passa confiança, pelo menos para mim é um goleiro seguro. O Grêmio não tem um problema nessa posição. Quero saber a opinião de vocês. Time que também tem Vijaçante, para mim,
nos 3 últimos anos, o melhor volante do cenário sul-americano, não aqui somente do futebol brasileiro. Tem Miguel Monsalve, tem Franco Cristaldo, tem Aravena, tem Bright White, tem inclusive o Pavon, que ficou de fora do jogo contra o Fluminense por um desconforto muscular, mas que o Grêmio pagou 4 milhões de dólares pelo Pavon. Também um valor bem elevado. Então, com essas peças do elenco, eu acho que dá para fazer com que o time jogue melhor, né? Joga um futebol vistoso e não esse futebol de retranca, um futebol de certa maneira também se acadelando. Peço desculpas pelo termo, mas eu vejo que é o termo necessário que a gente precisa dizer para esse momento do Grêmio. Um Grêmio que joga para se defender e só depois para atacar. Então eu quero saber a opinião de vocês, porque essa fala do Renato aqui também gera e coloca uma perspectiva negativa para as próximas temporadas. Porque ele deixou claro, só fazendo um time de 500 milhões para disputar títulos. Eu não concordo com essa fala do Renato, mas quero saber a opinião de vocês, tá, gurizada? Partindo para os próximos tópicos, quero também falar com vocês a respeito do ambiente interno e também pegando uma fala do Renato, porque o Renato falou o seguinte: o grupo está muito motivado e cheio de ambição. O problema é que vocês, da imprensa, não conhecem, nunca entraram no vestiário e também nunca chutaram uma bola. Primeiro, Renato, isso não condiz com a realidade, porque o clima no vestiário é clima de fim de festa. Isso eu já estou trazendo nos meus espaços lá na Rádio Bandeirantes, né, no Grupo Bandeirante de Comunicação, há algum tempo, algumas semanas. O clima é de fim de festa. Durante toda a preparação, ainda semana de preparação para o Clássico Grenal, o ambiente era de desmobilização. E nós vemos na prática, né, um Grêmio que foi totalmente dominado pelo Internacional. Nós vimos os bastidores que o próprio Grêmio disponibilizou depois de uma vitória diante do Atlético Goianiense. Então o Renato ele pode querer mascarar, e é justo o Renato querer mascarar esta questão, mas no vestiário o clima é de fim de festa. Por quê? O Renato não vai permanecer, já comunicou a alguns atletas, já disse isso para vocês. Alguns jogadores também já sabem que não vão seguir no Grêmio para a próxima temporada. Tem contrato encerrando e o Grêmio não vai renovar, como é os casos do Reinaldo, do Duqueiroz, do Rodrigo Caio, Jeromel e Fábio vão se aposentar. E também dentro do departamento de futebol, daí uma possibilidade, não é algo encaminhado, uma possibilidade também de uma mudança na vice-presidência de futebol. Então o clima é de fim de festa neste sentido. Para finalizar o vídeo, gurizada, eu quero falar sobre o lateral direito que o Grêmio monitora para 2025. Mas antes, novamente peço que tu te inscreva aqui no canal, não esquece, deixa o like, ativa as notificações e também deixa o teu comentário aqui no vídeo. Bom, uma informação que foi trazida pelo Jorge Nicola e que eu consegui confirmar é que o Grêmio monitora o lateral direito Natanael, do Coritiba. 22 anos, tem contrato com o Coritiba até o final de 2025. É um lateral jovem, né, novo, e que o Grêmio monitora. Este é o termo. O Grêmio não fez um movimento de proposta oficial, mas o Grêmio tem lá na sua lista do CDD, né, Centro Digital de Dados, que analisa todo o desempenho dos atletas, e como o Grêmio busca um lateral direito e 2 laterais para a esquerda, como o Grêmio tem esta prospecção de mercado já em andamento, o Grêmio monitora a situação do Natanael do Coritiba, né? E como eu disse anteriormente, ele não tem um contrato muito longo lá no Coxa, né? É somente até o final de 2025. É um jogador valorizado também, algumas equipes do exterior já demonstraram interesse, mas o Grêmio monitora este atleta. O Grêmio quer a contratação de um lateral para disputar a titularidade com o João Pedro e de 2 laterais para a esquerda. Tanto o Reinaldo quanto o Mike não vão ficar. O Reinaldo não terá o contrato renovado, o Mike o Grêmio vai tentar colocar em algum negócio, até porque ele não correspondeu às expectativas. O foco, sim, da direção também é reformular o sistema defensivo, mas principalmente as laterais. Há um diagnóstico de que as laterais precisam de uma reformulação porque foram abaixo do esperado em 2024. Tá bom, gurizada? Não esquece, te inscreve no canal, deixa o like, ative as notificações, deixa seu comentário. A qualquer momento voltamos com mais conteúdos aqui a respeito do Grêmio.